Olá, bom dia. Nós somos um grupo do primeiro ano B, onde a gente tem por tema o Rio Platense, e os integrantes do grupo são Anne Caroline, Emanuele, Kaique, Maria Fernanda, Luiz Miguel, Raíssa e Tandra. Então, agora eu vou falar sobre a localização. A Rio Platense está sediada principalmente na cidade de Buenos Aires, Rosário, Santa Fé, La Plata, Mar del Plata e Bahia Blanca na Argentina, e que são as cidades mais populosas da área dialetal, junto com seus respectivos subúrbios e áreas intermediárias e em todo o Uruguai. Essa forma regional de espanhol ela também é encontrada em outras áreas, porém essas outras áreas não são geograficamente próximas. Elas são, na verdade, culturalmente influenciadas por esses centros populacionais. Por exemplo, em parte do Paraguai e em toda a Patagônia. O Rio Platense, então, é o padrão mídia audiovisual na Argentina e no Uruguai. Já ao norte e nordeste existe o híbrido riverense-portonhol. O Rio Platense espanhola, também conhecido como Rio Platense castelhana, é uma variedade de espanhol falada principalmente na e em torno do Rio de la Plata, bacia da Argentina e Uruguai. Também é conhecido como espanhol do River Plate ou espanhol da Argentina, sendo o dialeto mais proeminente para empregar vóssel na fala e na escrita. Muitas características da Rio Platense também são compartilhadas com as variedades faladas no leste da Bolívia e no Chile. Esse dialeto é frequentemente falado com uma entonação semelhante à da língua napolitana do sul da Itália, mas há algumas exceções, como por exemplo, a palavra empregada para nomear a língua espanhola na Argentina é castelhano e no Uruguai é espanhol. Bom dia, meu nome é Kaique e eu vou falar sobre a população falante desta variante. Pelo fato do espanhol rio-platense ser falado em vários lugares da América, acaba sendo um dialeto bastante influente e disseminado. Além da grande influência na Argentina e no Uruguai, por ser a língua oficial e divulgada pelas mídias audiovisuais da região, a variante tem bastante influência nas fronteiras com outros países, um deles sendo o Brasil. Por esse motivo, a variante tem aproximadamente 46 milhões de falantes. Os falantes estão centrados principalmente na bacia do Rio da Prata, entre Buenos Aires e Montevidéu. Influências linguísticas e históricas do Rio Platense. Como muitos sabem, a língua espanhola ela é falada por mais de 460 milhões de pessoas. É a língua oficial do Mercosul, junto ao português e guarani, sendo a quarta língua mais falada na Europa por número de nativos, ficando somente atrás do inglês, francês e alemão. A língua espanhola ela tem uma variação muito diversificada, como exemplo o espanhol rio-platense, falado na região do Rio de la Plata, que é o tema do nosso trabalho, onde será explicado posteriormente que é tipicamente comum nessa região usar a forma vósseo, né? Ou seja, usar o pronome vós no lugar de tu. Mas por que isso acontece? Bem, entre os anos de 1860 a 1960, a região rio-platense recebeu imigração em massa, em uma grande quantidade, né, de países europeus, como italianos e espanhóis, que estavam fugindo de uma grave crise econômica que os atingia. E então surgiu em Buenos Aires um idioma chamado lunfardo, que é considerado uma gíria originada da variação dialectológica dos imigrantes, principalmente italianos. E então toda essa história cultural e diversidade fizeram do espanhol rioplatense uma marca própria dos falantes dessa região. Constatamos assim que o espanhol falado no Uruguai, por exemplo, sofre uma grande variação. Na região da capital Montevideo, é falado um espanhol muito idêntico ao espanhol falado em Buenos Aires. Já em outras regiões do país é empregado o tuteu, com conjugação do vóssel, tu mais vóssel. Em Buenos Aires é usada a gíria lunfarda, até então explicado que é um idioma surgido a partir de misturas de espanhol, italiano e gírias locais. E algo importante é que o lunfardo ele é manifestado no tango, uma dança típica argentina e uruguaia. E o tango surgiu nos subúrbios de Buenos Aires, na versão argentina, e no Uruguai, na versão uruguaia. No início foi marginalizada por ser uma dança sensual, mas o tango é um pensamento triste que se dança, e no espanhol rioplatense se manifesta no tango com sentimento, vida e paixão.
O lufardo é manifestado nos milongas. Por exemplo, dizemos que o espanhol rioplatense não é só história, é também cultura e paixão. Assim sendo, concluímos que todo esse fator histórico e cultural fizeram o espanhol rioplatense uma marca cultural, uma marca que é manifestada na língua dos milongas, nas telenovelas, no teatro, na literatura e na vida dos falantes dessa região. O espanhol rioplatense é vida, é cultura, é história e é paixão. Bom, eu fiquei com a parte de dar alguns exemplos e falar sobre algumas expressões. E daqui a pouco eu vou colocar aqui um vídeo para dar um exemplo melhor. Vou falar algumas expressões léxicas típicas do Uruguai primeiro. Bonde significa ônibus. Botija ou guri, que guri é bastante usado lá no sul, que é crianças. Championes, que é calçado esportivo ou tênis. Remera, que é camiseta. Buzo, que é suéter ou blusa. A pata é a pé. Laburo é trabalho. E pila é muito. Vou dar outros exemplos aqui do uso do tu teu e do voceu. Vou dar dois para diferenciar. Si tu quieres, lo puedes hacer. Com você eu ficaria si vos quieres, lo puedes hacer. Bom, agora eu vou colocar aqui um videoclipe de uma música da banda Rombay, que é uma banda uruguaia, e vai ser usada como exemplo de uso da linguagem, né? Da linguagem rioplatense em si. Bom, fiquem com o vídeo aí, espero que gostem. Obrigado. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Rombay de Fiesta. Les queremos presentar Reencuentro Acústico. Espero que les guste. Tenemos un poco de frío y estamos tomando mate. Y después tenemos un partido de fútbol. No importa, ¿no? Eso no importa. Espero que les guste. Bueno, ven cuando quieras. Tenemos charlas hasta la madrugada. Ella de santa solo tiene la cara. La conocí elegante, no principiante. La tímida resultó apasionante. Nunca con nadie ya. ¡Te amo! La tímida resultó apasionante. Roma y de fiesta nunca he entrado. Hola. ¿Por quién hablaron ustedes para pedir autorización? Entramos y avisamos y nos dijeron que teníamos que firmar cuando fuéramos. Está bien, pero el permiso para el banco mover, para ingresar con pelota. Planifiquemos el reencuentro y revivamos el momento donde tú y yo pasamos bien y sin censura. Pepe, tú sabes el final del cuento. Planifiquemos el reencuentro y revivamos el momento. Oh, se va a romper la mano. No, salí con no podés. Sí. Ay. Donde tú y yo pasamos bien y sin censura. Pepe, tú sabes el final del cuento. Revivamos el momento en que el piloto automático nos dominó por igual, donde tu cuerpo y el mío se volvieron fanáticos. Tenemos charlas hasta la madrugada. Ella de santa solo tiene la cara. La conocí elegante, no principiante. La tímida resultó apasionante.
Planifiquemos el reencuentro y revivamos el momento donde tú y yo pasamos bien y sin censura. Pepe, tú sabes. Cuento. ¿Va a llover, no? Ah, quiero un mate, boludo. ¿Abrió? Tengo frío. Sí. Capaz que sí. Me quedo ahí. Tengo que hablar, es verdad. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Rombay de Fiesta. De nuevo, vamos. Planifiquemos el reencuentro y revivamos el momento donde tú y yo pasamos bien y sin censura. Pepe, tú sabes el final del cuento. Yeah, yeah. Rombay de Fiesta, cabrón. Agora eu vou falar algumas curiosidades sobre o espanhol rioplatense. Ela é uma das maiores variantes do espanhol. O pronome tu é substituído pelo vós. A fonética de algumas palavras é diferente e sofreu forte influência da imigração europeia no final do século XIX e no início do século XX. Tem um conjunto de gírias chamado lunfardo e é tipicamente falado na província de Buenos Aires, porém também é bastante usado em regiões do Paraguai. As palavras com ele soam como ie e em algumas regiões como chi. Son las 3 de la mañana y estoy en tu ventana.